A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo nesse canal. Eu sou a pastora Liliane Navarro e hoje vamos dar início ao nosso curso básico de teologia. No módulo 1 nós vamos ter hoje a nossa primeira aula. Mas você deve estar se perguntando, mas para que estudar teologia? Bem, para que eu possa te responder com firmeza e com clareza, eu vou te responder esta pergunta voltada em cima da palavra de Deus. Porque este curso ele é um curso de teologia básico voltado na Bíblia, na palavra do Senhor. Ela não vem de doutrinas humanas, ela vai vir da doutrina bíblica. E para darmos inícios, vamos aqui na nossa Bíblia para que você possa entender por que estudar teologia. Abra sua Bíblia em João 8,32. Aqui em João 8,32, a palavra do Senhor diz o seguinte: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, um dos primeiros pontos que eu vou te dar, o porquê de estudar a teologia, é para que você possa conhecer a verdade e se sentir livre para viver um cristianismo verdadeiro e para ensinar a verdade da palavra de Deus, né? E o nosso segundo versículo de hoje que eu vou te trazer para firmar para você por que estudar teologia, né? Para que serve a teologia? Para que você cresça na graça e no conhecimento da palavra de Deus, né? E esse versículo que eu vou te trazer hoje, pegue aqui na sua Bíblia em 2 Pedro, tá? Vem aqui em 2 Pedro. Bom, aqui em 2 Pedro, tudo voltado na Bíblia, na palavra do Senhor, para que você possa realmente ver que essa teologia é uma teologia séria, voltada na palavra de Deus, né? Aqui em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 18, olha para que você precisa estudar teologia, né? Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então você precisa crescer no conhecimento, crescer na graça, né, na salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E esse é o nosso segundo ponto, porque você tem que estudar a teologia, né? E o nosso terceiro pontinho também, ele está voltado na palavra do Senhor, né? Para andar em Cristo e frutificar a obra do Senhor. Para que eu devo estudar a teologia? Para que eu possa andar em Cristo e frutificar a obra do Senhor. Então vamos aqui na nossa Bíblia, em Colossenses, capítulo 1, versículo 10. Vamos na nossa Bíblia, em Colossenses, capítulo 1, versículo 10, onde eu vou te dar mais um ponto de firmeza, o porquê você precisa estudar a teologia. Aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 10, entenda por que você precisa estudar a teologia. A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agradado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então aqui está mais um ponto porque você precisa estudar teologia, né, para que você venha, né, de uma maneira digna viver, né, a verdade do Senhor, né, na graça, né, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, né? Esse é mais um ponto
porque você deve estudar teologia. E o nosso último ponto que eu vou deixar para que você possa entender e saber a necessidade de você estudar a teologia para saber dar razão à vossa fé. Você vai aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Aqui em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 15, a palavra do Senhor afirma para você porque você deve estudar a teologia, né? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Olha que coisa maravilhosa, olha o quanto é importante, o quanto é necessário você estudar a teologia, para você se firmar no conhecimento, para você saber responder, né, o porquê da sua fé, a razão da sua fé, né? Por que você segue a Cristo, por que você vive nos princípios bíblicos, por que você é um cristão. Então a teologia, ela é fundamental para quem quer ter um crescimento espiritual, um crescimento bíblico. Para você que quer ser um cristão firmado, você precisa estudar a teologia. Bem, agora nós vamos entender o que é teologia, né? O que é a teologia? Bem, uma palavrinha bem simples de responder esta resposta é: teologia é a doutrina de Deus. Não existe uma resposta mais lógica do que essa. Teologia é a doutrina de Deus. Então agora você já sabe o que é teologia, né? E você já sabe também por que você deve estudar a teologia. É muito importante para o crente firmado em Cristo Jesus. Amém? A teologia, ela passou a ter lugar na Idade Média pelo cristianismo entre os séculos IV e o século V, com o significado do conhecimento e o saber do cristão acerca de Deus. A teologia, ela estuda as religiões do mundo, né? Ela estuda um contexto histórico e pesquisando para ter, né, ou para obter a verdade da religião, né, do conhecimento religioso. E o seu fundamento é interpretar, né, os fenômenos e as tradições, né, religiosas, como os contextos sagrados, né? A nossa Bíblia, né, a Bíblia Sagrada, ela estuda principalmente voltada nesses textos históricos e sagrados que são desde muitos e muitos tempos, logo que começou, né, a escrita, a Bíblia, né, a união de Deus para com o homem depois do pecado, né, e até antes do pecado, porque ali ela também relata a história de Adão e Eva, que nós sabemos que eles vieram antes do pecado, mas que foi através deles que o pecado entrou no mundo. Ela estuda também a doutrina, os dogmas e a moral e a sua influência no mundo, como também nas diversas áreas de conhecimentos da doutrina humana, né? Ela também estuda a relação do homem com Deus, né? Ou melhor dizendo, ela estuda a relação de Deus com o homem e com o mundo através do tempo, né? É muito importante você saber disso. Então agora que você já entendeu o porquê da teologia, né? Por causa dos seus estudos, conforme
o decorrer dos tempos antigos até os tempos de hoje, a teologia ela vem estudando, né, desenvolvendo esse estudo de uma maneira certa, de uma maneira correta, de uma maneira profunda, para que você possa ter o melhor conhecimento em relação a Deus, o homem e o mundo. Claro que nós só podemos estudar algo que nós podemos estar ali presente para ser firmado, né, diante da ciência. Mas a teologia, ela estuda justamente, né, os relatos históricos, bíblicos, né, sagrados, podemos assim dizer, né, e através desses relatos ela confirma sobre a presença de Deus, sobre a existência de Deus, ao tratar de Deus, e elas nos revela de uma maneira firmada e verdadeira na palavra do Senhor, né? A palavra teologia, ela vem do grego, que também teve a sua definição, né, no latim, como teologia, né, que passou para o latim, né, como ficou teologia no latim, né? Como nós falamos, talvez seja assim que se fala, eu não falo latim, mas eu já te deixo escrito aí para que você possa ler, né? Se você fala o latim de uma maneira correta, mas o importante é que você venha entender e conhecer de onde ela vem e como ela foi escrita. E aqui no nosso Você Sabia de hoje, eu vou te deixar mais uma dica super preciosa que é muito importante para o seu conhecimento na teologia. Teos, termo usado no mundo antigo. Então essa palavra teos, ela é um termo usado no mundo antigo para nominar seres com poderes além da capacidade humana, né? Então, essa palavra teos, né, tem o termo usado no mundo antigo para nominar seres com poderes além da capacidade humana. E mais a palavra logos, palavra que revela por extensão. Então, o significado da palavra logos, ela é revelação, né, extensão, né, por assim dizendo. Que também logo vem, né, de logia, que quer dizer estudo. Então, logia significa estudo. É o que você está aqui complementando. Teologia, né? Deus e estudo, teologia. Então eu espero que você tenha gostado desta aula. Essa é a nossa primeira aula do curso básico de teologia. Não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar e não deixe de ver a nossa próxima aula. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Até a próxima.